Sebem é quiropraxista formada pela Universidade Fevale, no Rio Grande do Sul, em 2012. No período de estágio, atuou na Unidade Básica de Saúde na cidade de São Leopoldo e participou de um projeto de reabilitação funcional de adultos deficientes medulares. É membro da Associação Brasileira de Quiropraxia e, desde sua formação, já participou de uma média de 10 cursos e seminários dedicados ao aperfeiçoamento de técnicas e protocolos, além de cursos específicos para lidar com o tratamento pediátrico, gestacional e esportivo. Quiropraxista na clínica Quiromed desde 2013 e proprietária da clínica de quiropraxia Quirosebem, em parceria com o espaço multidisciplinar La Pelu. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Daqui a pouquinho você vai ver aí na sua tela as nossas redes sociais, né? Hoje em dia tão famosas, tão divulgadas, você pode acessar a qualquer momento. Você vai ver o Instagram, vai ver o Facebook e também o nosso canal no YouTube. Esse canal do YouTube é a pergunta que muita gente faz, eu vou responder agora. Se você de repente perdeu um programa, se você assistiu somente uma parte, quer assistir a outra, você pode acessar nesse canal do programa que está aparecendo agora no YouTube. Lá você encontra todos os programas já exibidos e semanalmente ele é atualizado. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos a doutora Juliana Sebem, ela é quiropraxista. É um nome estranho, mas que hoje em dia está divulgado, né? Quiropraxista. Doutora, como é que a gente pode definir para o público, o leigo, como eu, como também a maioria do público, o que é um quiropraxista? Para a gente começar a entrevista, para o senhor já poder entender direitinho. Certo. De uma forma bem direta, a quiropraxia é o profissional que trabalha com a coluna e com o sistema nervoso, com o controle do cérebro, com todos os órgãos, por meio da coluna vertebral. Porque eu fiquei um tempo nos Estados Unidos e lá teve uma briga uns anos atrás, assim, briga, lógico, no bom sentido, né, entre médicos e quiropraxistas, que parece que não havia um reconhecimento ainda, houve uma disputa muito grande, até que hoje em dia já é reconhecido, né, o quiropraxista nos Estados Unidos. Por que há essa divergência entre o médico e o quiropraxista? Eu acredito que todas as profissões da área da saúde, sempre que em algum momento tem alguma divergência, até porque cada profissão tem sua especialidade. E no momento em que a quiropraxia veio crescendo, ela causou algumas curiosidades, algumas dúvidas, até que todas as outras áreas da saúde passaram a conhecer e compreender também os benefícios e a importância da quiropraxia. Qual foi o começo da quiropraxia na América, na Europa e aqui no Brasil? Ela se iniciou de que forma? Há mais de 100 anos atrás. 100 anos? Mais de 100 anos atrás, ela se iniciou nos Estados Unidos, ela vem de lá. E daí, então, ela vem ganhando outros países também e há não muito tempo também aqui no Brasil. E começou aqui no Brasil, logicamente, trazendo as técnicas de lá, os conhecimentos de lá. Isso. Hoje já existe aqui uma faculdade especializada. A pergunta, para a pessoa ser quiropraxista, ela precisa fazer o curso de medicina? Não, a quiropraxia, ela é um curso de graduação. Hoje no Brasil nós temos 3 universidades, a Fevale, no Rio Grande do Sul, a Anhembi Morumbi, aqui em São Paulo, e a Universidade Católica de Brasília, Distrito Federal. Lá que é feito curso específico da quiropraxia. Isso, são uma média de 5 anos de graduação para ser quiropraxista. Eu não sei se é pela vida sedentária que a gente leva, pela postura, pela falta, às vezes, de um exercício específico, ou de cuidados, né, preventivos, mas parece que cada vez mais, não só o brasileiro, o mundo inteiro enfrenta esse problema do popular, né? Estou com dor nas costas, né? O que é? Dói aqui, dói ali, etc. Eu já fui ao médico, eu já tomei um remédio, eu já procurei um massagista, ou já fiz acupuntura. Sim. Parece que cada vez mais as pessoas estão procurando alternativas porque o problema vem aumentando. Sim. Na verdade, as pessoas têm uma cultura de buscar ajuda simplesmente quando elas estão com dor ou quando elas já estão doentes. Então, assim, a busca sempre foi
para o médico, para o fisioterapeuta, para fazer uma cura ou uma reabilitação. A quiropraxia, ela tem uma outra filosofia. Ela é muito conhecida e muito eficaz também para alguns problemas de saúde, para dores nas costas, dor ciática, dor nas articulações, porém, ela é muito preventiva. Então, assim, o trabalho da quiropraxia é deixar que o cérebro tenha uma comunicação completa com os órgãos, músculos e demais estruturas sem nenhuma interferência. Muitas vezes, na coluna, justamente, com o passar dos anos, acontece que a gente vai acumulando na coluna subluxações, que são o quê? São desalinhamentos das vértebras. Mas aqui está uma coluna retinha, como ela deveria ser. Exato, essa é uma réplica exata da coluna humana. Então acontece que de lado ela precisa ter essas curvaturas. Certo. E de frente ela precisa ser reta, né? Então assim, diversos fatores como sobrepeso, má alimentação, má postura, até mesmo tensão nervosa causam desequilíbrio na coluna e causam essas subluxações. Quer dizer, ela vai desviando um pouco, ela já não mantém essa linha reta aqui na frente, ela pende para um lado ou pende para o outro. Não é nem a curvatura, na verdade seriam pequenos desalinhamentos de vértebras específicas, como, por exemplo, essa aqui. Cada parte dessa é uma vértebra. Isso, são 24 vértebras, cada uma delas pode ter um desalinhamento. E esse desalinhamento nem sempre vai causar apenas dor. O pior problema disso que acontece. Nós sabemos que daqui nós temos o cérebro, dele parte todo o sistema nervoso que abrange todos os nossos órgãos, músculos, pele e todas as estruturas. Se nós temos tudo isso daqui. Exato. Se nós temos esse desalinhamento aqui, ele causa compressão aqui, ó, nas raízes nervosas que estão passando por trás da coluna. É esse amarelo aqui. Isso. Então, todo o sistema nervoso passa a ser comprimido. Passa a ser comprimido. E aí ele dói. E aí ele pode não só causar dor, como causar uma interferência na comunicação normal e completa do cérebro com o restante do corpo. Então, por isso que às vezes a pessoa fala, está doendo as costas, mas doeu o meu pé, eu não sinto o pé, ou às vezes eu sinto formigar alguma coisa. Exatamente. A dor é aqui em cima, mas está formigando lá embaixo. Exatamente, porque o sistema nervoso, ele parte daqui e abrange o corpo inteiro. Quais são os grandes vilões da vida moderna que contribuem para isso daí? É a postura ao trabalhar, ao dirigir, ao dormir, alguma outra cuidado que a gente poderia tomar para pelo menos retardar ou diminuir esse problema? Sim, os vilões, principalmente hoje em dia, o uso excessivo do celular, as pessoas não têm um cuidado correto, então elas ficam com a cabeça muito baixa. Isso sobrecarrega não somente a cervical, como o restante da coluna também. A má postura, os maus hábitos alimentares, todos esses são fatores principais. Quer dizer, a postura certa, em tese, para o celular, você deveria usá-lo nessa posição aqui, mantendo mais ou menos o nível da visão. Exato. Da mesma forma que o computador. Exato. Na mesa é mais fácil de você corrigir. Isso. Agora, se, por exemplo, aqui o celular, você joga ele aqui para baixo, nesse movimento, você está forçando porque você está dobrando aqui em cima. É Exato, isso mesmo. E no computador, também o ideal é sempre na mesa você trabalhar nessa altura, tela do computador na altura dos olhos. Ao nível dos olhos. Para não ter que nem levantar e nem abaixar. Exato. E hoje em dia o problema parece que aumenta, porque principalmente aí com adolescentes, não vão sentir isso agora, né? Mas com adolescentes eles passam horas olhando para o celular. Sim. E olhando para baixo, ou deitados de lado, com o celular de lado. Isso daí tudo provoca também a torção aí da coluna, né? Sim, os problemas relacionados à coluna, eles quase nunca são de uma hora para outra. Eles são sempre um acúmulo de fatores que lá na frente vão te causar algum problema mais sério. Por isso que não é comum nós vermos adolescentes, crianças com problemas de coluna, dores nas costas, porque infelizmente hoje eles estão acumulando. É lá na frente que o resultado negativo aparece. E a postura ao dormir? Porque tem gente que fala que a melhor postura é você dormir de bruços, ou de costas, ou de lado direito, ou do lado esquerdo.
ou inclinado, não sei, mas como é que é melhor para a coluna, qual a melhor posição para a pessoa tentar dormir? Certo. O vilão nessa história é sempre a posição de bruços. Quando a gente está deitado de bruços, o pescoço fica totalmente torcido, a coluna inteira tem uma torção completa e sobrecarrega a noite toda a coluna. As melhores posições para dormir seriam de lado, com um apoio entre as pernas. O de lado, independente do lado direito ou esquerdo? Independente do lado. E de barriga para cima também. Porém, de barriga para cima, seria correto um apoio embaixo dos joelhos para que não fique com a coluna forçada também nessa posição. Se tem um apoio embaixo dos joelhos, a coluna fica reta e não mais com sobrecarga. E por que o apoio, como a senhora falou, de lado, um apoio no joelho, entre os joelhos? Qual a função dele? A função a principal é não deixar que o quadril, a pelve, né, jogue... Que é essa parte aqui. Isso, essa parte aqui. De lado, com o apoio do travesseiro no meio das pernas, evita que o quadril jogue a perna para frente e cause outra torção aqui na lombar e no quadril. E colchão, qual é o melhor? É o duro, mole, ortopédico, com mola? Nem muito duro, nem muito mole. Vai variar bastante, na verdade, com o peso da pessoa, né? Mas muito mole e muito duro não são bons. A senhora falou de sobrepeso, né? Sim. Que é um dos fatores que pode ocasionar aí problema na coluna. O sobrepeso, ele forçaria como se fosse essa junta aqui entre as vértebras e ela ficaria mais amassada, esmagada, e aí começa a doer, seria isso? Os discos, que são essa parte aqui... Essa parte mais clara aqui, essa, né? Parte transparente, isso. Eles têm uma consistência gelatinosa. Lembra aquele chiclé, o Babalu? Então, aqueles chiclés, eles são muito parecidos com a consistência do disco. São gelatinosos por fora e um líquido por dentro. E são eles que são os amortecedores da coluna. Então, o que acontece? Com o sobrepeso, eles vão sobrecarregando esses discos e um dos problemas que pode acarretar, por exemplo, a hérnia de disco. Portanto, o sobrepeso... essa é a famosa hérnia de disco. Então, pode acontecer. Aqui, o sobrepeso, ou quando essa parte aqui começa a ser esmagada, é a hérnia de disco. Ela começa a causar um desgaste não só no disco, mas na coluna como um todo. E no disco em específico é muito comum a hérnia de disco se formar por conta do sobrepeso, é um dos fatores. Aí, no caso da hérnia de disco, existe algum tratamento paliativo, a cirurgia, como funciona? Dependendo do estágio em que a hérnia de disco se encontra, a quiropraxia também é um recurso muito positivo. Por quê? A compressão em cima de uma hérnia de disco, ela também vai comprimir, voltamos ao sistema nervoso, a raiz nervosa. Na quiropraxia, os ajustes de quiropraxia, eles tiram a compressão de cima desses discos e das vértebras e aumentam a mobilidade. Devolvendo isso, por mais que a pessoa continue com aquela hérnia, ela evite que essa hérnia evolua, né? Pausa o aumento dessa hérnia e devolve a qualidade de vida. Ou seja, a pessoa pode ter a hérnia de disco e conviver sem dor, sem problema nenhum. A pergunta que o nosso telespectador pode estar se fazendo agora, né? A pessoa, de repente, já enfrenta problema aí com dor nas costas há anos, já Sim. tentou médico, já tentou massagista, já foi em fisioterapeuta, já foi em acupuntura, já tomou remédio, já trocou de colchão, mas ele não foi ainda ao quiropraxista. O que ele vai encontrar de novo no quiropraxista? Qual que é a alternativa que o quiropraxista pode oferecer a ele se ele já passou por todas essas etapas? Exato. Como eu falei, a quiropraxia ela trabalha de uma forma muito preventiva. Então, o que acontece? Toda essa leva que hoje em dia nós vemos de bons hábitos alimentares, bons hábitos de sono, atividade física, a quiropraxia ela também entra nesses bons hábitos. Por quê? Da mesma forma que a pessoa precisa ter qualidade de vida com alimentação, com atividade física, ela precisa ter uma boa comunicação do cérebro com o restante do corpo. E é isso que a quiropraxia oferece.
Ela trabalha na coluna para que o teu sistema nervoso não tenha nenhuma interferência e prejudique o funcionamento dos órgãos, o funcionamento da biomecânica e das estruturas do corpo. E esportes de impacto? Muita gente fala, olha, eu pratiquei tal esporte de impacto ali durante alguns anos e agora eu sinto dores na coluna, etc. A quiropraxia também ela faz essa parte de prevenção e tratamento para quem... Porque o esportista, né, ao contrário do que muitos pensam, inclusive entrevistei aqui já cardiologistas, o Dr. Nuno Cobra também já esteve aqui, ele me falou, olha, ao contrário do que o pessoal pensa, esporte profissional faz mal à saúde. Ele não faz bem à saúde, porque é um movimento, às vezes, repetitivo, de alto impacto. E muitos ex-atletas hoje enfrentam problemas, principalmente da coluna. Sim, porque o esportista profissional, normalmente, ele busca além da capacidade do corpo. Por isso que, muitas vezes, eles causam lesões, vivem lesionados e debilitam o corpo como um todo e principalmente a coluna, que é quem recebe todos esses impactos. Seria mais até para atletas assim de vôlei, que saltam muito, futebol, que existe aquele impacto. E hoje em dia, muita gente, doutora, reclama do tal do nervo ciático. Né? Famoso. Isso daí parece que é um lugar comum. Onde é o nervo ciático? O que provoca a dor? Onde ele reflete? O nervo ciático, ele parte, o verdadeiro nome é o nervo isquiático, famoso e popular nervo ciático. Ele parte aqui da coluna lombar, né? Ele sai daqui, ele é o maior nervo do corpo. Daqui, o maior nervo do corpo humano é esse daí. E ele sai da coluna e vai parar lá na sola do pé, termina lá na sola do pé. Então, assim, a dor ciática, ela pode se dar tanto na região glútea, quanto na perna, quanto no pé. Pessoas diferentes, cada pessoa sente a dor ciática em um local diferente. O mais comum é no glúteo. E ela acontece justamente por conta dessa compressão. O nervo está passando aqui por trás, existe uma compressão em cima do nervo. Com o passar do tempo, esse nervo inflama, irrita e causa a dor ciática. E por ele ir até o pé, às vezes o que a pessoa fala, né? Reflete lá no pé. Eu sinto dor aqui nas costas, mas está doendo também a sola do meu pé. Isso. Os procedimentos, às vezes a pessoa está com esse tipo de dor, vai procurar um profissional, mas o que ela já pode fazer para pelo menos atenuar? Quais os cuidados que a pessoa pode fazer em casa, de repente, antes de ir ao médico? O que ele pode fazer como procedimento doméstico para diminuir a dor? Eu tenho o costume, nas avaliações, sempre indicar alguns alongamentos básicos. Alguns alongamentos, indicar que a pessoa faça alguma atividade física, porque o corpo precisa se manter em movimento. Se o corpo está parado, ele vai começar a degenerar. Então, a pessoa precisa estar em movimentos. Esses cuidados básicos são o que eu indico normalmente, atividade física e alongamentos. Cuidados com a postura, é claro. Postura. Qual é a posição certa para a pessoa se sentar? Quem trabalha sentado muito tempo. Existe um apoio, pode ser um apoio lombar ou até uma almofada um pouco mais grossa, sempre colocar atrás da coluna, logo em cima da pelve, logo em cima do quadril. Isso seria nessa parte aqui, mais ou menos. Aqui, logo em cima da pelve. Para manter essa curvatura. Sim, porque no momento que ela está sentada, a pressão do encosto ou dessa almofada vai manter essa curvatura aqui, que é a curvatura normal da lombar, a lordose. E mantendo a lordose, consequentemente, a cifose também vai se manter, que é o nome dessa curvatura aqui, e a coluna vai estar numa boa postura. E a história de carregar mochila, mulher às vezes com bolsa pesada, ou as crianças, né, que às vezes levam para a escola mochila pesada, eu sei, é difícil de evitar, mas como é que dá para fazer para amenizar? Fora essas mochilas de rodinhas, que são as mais indicadas, até as compras no mercado, é sempre trocar, não ficar a bolsa só de um lado, as compras só de um lado. Troca um pouco dos braços para não forçar só um lado da coluna. Esse é o cuidado que pode se ter no dia a dia, até porque a gente não pode deixar de fazer as nossas tarefas cotidianas, né? Então a gente se adapta.
Ao dirigir também, a postura é a mesma de sentar no sofá? A mesma de sentar no sofá. E outro cuidado também, não deixar o banco muito afastado. Muitas pessoas deixam o banco muito afastado. Então, com as pernas esticadas, não tem como a coluna manter essa curvatura sadia aqui. Vai fazer praticamente um C com a coluna. Isso também debilita. Se colocar o banco do carro para frente, consegue manter uma postura boa ao dirigir também. E às vezes a pessoa faz exatamente o contrário, se sente mais confortável, com o banco um pouco mais recuado, em função até do braço, da direção. Então, a postura correta seria não afastar muito o banco, ter esse apoio também, como se fosse no sofá, e movimentação dos pés normal. Normal. O pé, ele tem que estar, quando você está sentado em casa, ele tem que estar preferencialmente apoiado no chão? Ou não tem nada a ver? Sim, é bom que ele esteja apoiado no chão. É melhor. Agora, quais os cuidados que a pessoa tem que tomar ao procurar um quiropraxista? Porque, infelizmente, em toda profissão existe o bom profissional e o mau profissional. Isso daí sempre foi assim e sempre vai ser. Então, o que o cliente tem que tomar? Os cuidados necessários para procurar um profissional habilitado, competente, que possa exercer a profissão. Qual o cuidado que a pessoa tem ao procurar um quiropraxista, para não cair na mão de profissionais não, de pessoas aí com pouca idoneidade? Isso, essa pergunta é muito, muito importante. Quem representa hoje a quiropraxia no mundo, inclusive na Federação Mundial de Quiropraxistas, é a ABQ. A ABQ é a Associação Brasileira de Quiropraxia. Então, quando você for procurar algum quiropraxista, é muito importante buscar no site www.quiropraxia.org. Lá nesse site existe um mapa onde você vai clicar para encontrar um quiropraxista. Todos os quiropraxistas graduados e aptos a exercer a profissão vão estar na categoria. Quer dizer, lá você encontra todo mundo que tem a licença para poder exercer a profissão. Isso, todo quiropraxista tem o seu registro e lá você encontra todos os quiropraxistas do Brasil. Quer dizer, se alguém te falar, olha, não, meu nome não está lá, mas eu também faço a mesma coisa, cuidado. Cuidado. Cuidado, porque você tem que procurar um profissional credenciado para poder ajudar a resolver o seu problema. Exatamente. E a criança, como os pais notam? Porque às vezes a criança tem o problema, mas ela não sabe realmente explicar, né? Olha, dói aqui, dói ali. Quais os sintomas que a criança pode já apresentar e o pai tem que estar atento nessa parte? Criança normalmente não tem sintoma. E o que acontece? Não precisa esperar ela ter alguma queixa, esperar ela ter algum sintoma. No momento que a criança nasceu, ela já pode ter esses cuidados, é um cuidado preventivo. Então, assim, se a gente pensar, quantas vezes a criança tem quedas, até enquanto ela está aprendendo a andar, o que ela força é nítido, que ela está sobrecarregando de alguma forma a coluna dela. Então, não precisa esperar ela atingir a fase adulta para começar a ter as manutenções e os cuidados da coluna. Então, saiu do pediatra, já pode ter os cuidados quiropráticos. Eu atendo desde bebês, crianças, adultos, todas as faixas etárias. Existe o problema que já é genético? A pessoa, como a senhora falou, já vem com isso, uma carga genética de problema na coluna. Como dá para detectar isso daí? Não, existe. Existem algumas alterações, por exemplo, hiperlordose, escoliose. Algumas dessas alterações, elas podem ser genéticas também. E algumas elas podem ser adquiridas ao longo do tempo. O que faz notar essas alterações desde a infância seriam, na verdade, exames de imagem ou, quando ele é muito acentuado, fica nítido, olhando nas costas da criança, se ela tem alguma alteração. Eu já cheguei a ver, até achei estranho, mas tem pessoas que, ao você olhar, notar o andar da pessoa, ela anda torto. Sim. Isso seria o quê? Normalmente um problema de coluna mal resolvido, mas não dói quando a pessoa ela não anda reta, ela pensa para um lado ou para o outro, isso aí não chega a doer? Algumas vezes sim, algumas vezes isso causa dor e algumas não, porque o corpo ele se adapta. Por exemplo, se ele tem alguma alteração aqui na pelve,
Muitas vezes, deitado, dá para perceber que ela tem um pé mais comprido que o outro. Isso não é anatômico. Isso é simplesmente um desnível do quadril, né? A pessoa não sente normalmente dor quando existe esse desnível, porque enquanto o desnível ocorre aqui na pelve, logo aqui em cima, infelizmente, vai ter uma compensação na coluna também. E isso acaba sendo uma bola de neve. Por isso que os cuidados e as manutenções, elas precisam ser feitas antes dos sintomas aparecerem, sempre. Doutora, queria mais uma vez agradecer a presença da senhora aqui. Muito obrigada. Foi um prazer recebê-la. E colocar à disposição algum recado que a senhora queira passar ao nosso telespectador, algo que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. Certo. A todos de casa, é muito importante ter uma prevenção com a saúde. Então, cuidem da coluna das suas crianças também, não esperem elas ter alguns sintomas para buscarem um quiropraxista. E quando forem buscar, lembrar sempre da Associação Brasileira de Quiropraxia, que é quem representa a nossa profissão no mundo. Muito obrigada. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.